Você sabe o que Stephen Hawking disse? A melhor evidência que temos de que a viagem no tempo não é possível, e nunca será, é que não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro. Mas e se esses turistas vierem ao nosso tempo, mas o fizerem secretamente? Você pode até ter conhecido um deles. Vamos ver os viajantes do tempo mais famosos. Conheça Orin. Ele é um ciborgue que veio do ano de 2050 para impedir o fim do mundo. Em 2020, ele apareceu em um programa de TV, no qual disse que o mundo inteiro estava na Matrix. Em seguida, chegou às manchetes e deu uma entrevista para um popular canal do YouTube. Como prova de que é um ciborgue, ele demonstrou sua voz robótica, que pode ser feita em um simples programa de computador. E ele também se chamava Nós, porque se declarou uma consciência coletiva que veio para salvar a humanidade. Orin ficou famoso por suas previsões sobre o futuro próximo, mas muitos especialistas já haviam anunciado essas previsões. Ele também disse que uma grande corporação estava reprimindo a humanidade e estávamos dentro de uma complexa simulação de computador. Se não melhorarmos ou cuidarmos uns dos outros e da natureza, o fim começará em 2050. Orin não aparece mais em programas importantes, mas tem uma pequena base de fãs que adora todo tipo de teorias fantásticas. Outro viajante do tempo é Adam Archon, que veio de 2045 até nós. Houve uma entrevista com ele no YouTube em que ele compartilhou alguns detalhes sobre o futuro dos Estados Unidos. Depois disso, o vídeo se tornou viral e atingiu as manchetes de muitos jornais. Archon informou que a última presidente oficial do país seria a filha de Martin Luther King III, Yolanda Renee King. E ela se tornaria a maior presidente dos Estados Unidos da história. Outro evento emocionante que Archon anunciou deveria acontecer em 2028. Ele disse que as pessoas aprenderiam sobre a existência de civilizações extraterrestres. Ele acrescentou que essas criaturas não viriam do espaço sideral. O viajante também observou que o mundo mudaria para uma única moeda digital e todo o dinheiro desapareceria. Claro, ninguém acreditou nele, então os especialistas realizaram um teste de detector de mentiras e Adam Archon passou com sucesso. Ele disse que tinha um chip na mão para facilitar a viagem no tempo. Uma civilização extraterrestre chegaria à Terra em 2028 e em 2045 as pessoas estariam mais próximas dos robôs. O detector de mentiras não afirmou que Archon estava mentindo, mas isso não significa que ele disse a verdade, pois o dispositivo pode ser enganado com a ajuda de um treinamento especial. Em todo caso, em 2028, saberemos se Archon estava certo ou não. Todos esses viajantes do tempo chegam ao passado e, por algum motivo, não usam o conhecimento do futuro. O que você faria se pudesse voltar 50 anos no tempo? Talvez você investisse dinheiro em ações de alguma empresa jovem que se tornará uma grande corporação cara. Nesse caso, todos acreditariam que você realmente veio do futuro. E a propósito, um cara fez isso. Ele investiu $800 na bolsa de valores e ganhou $350 milhões com isso. O nome desse cara era Andrew Carlson e ele ganhou um grande prêmio em 2003. No entanto, não conseguiu desfrutar de uma vida rica porque o FBI foi atrás dele. Andrew vendeu algumas ações e comprou outras, e fez isso com muito sucesso. Assim, em poucos meses, ficou milionário. A Comissão de Valores Mobiliários não podia acreditar nessas coincidências, então chamou o FBI. Durante o interrogatório, todos tinham certeza de que Andrew começaria a se justificar e dizer que teve sorte, mas em vez disso, ele respondeu calmamente que veio do ano de 2256 com a ajuda de uma máquina do tempo. Claro, ninguém levou isso a sério, mas quando o FBI começou a procurar informações sobre esse homem, não encontrou nada. Andrew Carlson não tinha documentos, ele não estava em nenhum banco de dados. Ele simplesmente apareceu do nada e começou a ganhar muito dinheiro. O homem foi interrogado por cerca de 4 horas e se comportou com muita calma. Parecia que ele estava dizendo a verdade. No entanto, não disse a eles a localização da máquina do tempo. Quando a imprensa descobriu esse homem, ele imediatamente se tornou uma celebridade. Sites de notícias começaram a escrever sobre Andrew Carlson. Artigos apareceram no Japão, na Austrália
na Alemanha, no Reino Unido e em outros países. E, claro, os jornalistas começaram a ligar para o FBI para saber mais detalhes sobre esse cara. E o FBI disse a eles que toda a história era ficção e que não havia Andrew Coulson. Informações sobre ele apareceram no buscador da internet, conhecido por suas notícias falsas. Em algum momento, o artigo sobre o viajante do tempo de alguma forma chegou ao Yahoo e se tornou viral. Então, como vemos, todas as informações sobre viajantes no tempo são ficção ou mentira. As conversas sobre essas viagens surgiram graças a filmes e livros fantásticos. A cultura pop influenciou muito esse conceito fantástico e criou várias teorias afirmando que a viagem no tempo é real. E algumas pessoas acreditam nisso, especialmente quem não tem muito contato com a ciência. Mas o que os verdadeiros cientistas pensam sobre isso? Essas viagens são realmente impossíveis? Vamos tentar descobrir. Os cientistas dizem que sim, a viagem no tempo é real, porque exatamente agora estamos viajando no tempo. O tempo está avançando e nós estamos nos movendo com ele. Podemos chamar isso de jornada. Mas se precisamos entrar no futuro ou voltar no passado, aqui tudo é muito mais complicado. Lembra-se da teoria da relatividade de Einstein? Ela diz que o tempo se move em relação ao observador e não tem valor constante. Para entender melhor, veja um exemplo simples. Há 10 fios de cabelo na sua cabeça. É muito ou pouco? 10 cabelos em uma tigela de sopa. É muito ou pouco? Tudo é relativo e depende das condições. A mesma coisa acontece com o tempo e o espaço. Se nos movermos a uma velocidade tremenda, próxima à velocidade da luz, o tempo desacelera para nós. A percepção do tempo torna-se diferente para quem está correndo e para quem está parado. Se estivermos perto de algum objeto pesado, digamos 1000 vezes mais pesado que o Sol, o tempo próximo a esse objeto também diminui, graças à sua forte gravidade. Nesse sentido, a viagem no tempo é possível se você for uma pessoa idosa e encontrar seu amigo tão jovem quanto ele era há 50 anos. Por que você está tão jovem? Oh, eu voei pelo espaço a uma velocidade tremenda todo esse tempo, só isso. Mas não significa que esse amigo ficou sentado na nave espacial por 50 anos e não envelheceu. Não, o tempo era diferente para ele. 10 anos para você na Terra são um longo período de tempo, mas para ele, esses 10 anos passaram como meia hora. Tem a ver com o tempo de curvatura de gravidade e velocidade. Por isso, o astronauta Scott Kelly, que passou 1 ano e meio em órbita, ficou 5 milissegundos mais novo que seu irmão gêmeo depois de chegar à Terra. Todo esse tempo, Scott ficou dentro da nave voando em órbita em alta velocidade e também estava mais longe do centro gravitacional do planeta. Então, o tempo foi mais lento para ele em 5 milissegundos do que para seu irmão. Objetivamente, o tempo sempre corre na mesma velocidade, mas sua velocidade muda dentro das percepções de diferentes observadores em diferentes condições. É disso que trata a teoria da relatividade. Mas que tal dar um pulo no futuro ou no passado, como nos filmes? Os buracos de minhoca vão ajudá-lo com isso. Eles são como túneis que atravessam o espaço e o tempo e podem conectar diferentes segmentos de tempo em diferentes lugares do universo. São como códigos traiçoeiros que podem quebrar as leis do universo. Os buracos de minhoca são indescritíveis, têm tamanhos diferentes, são imprevisíveis, aparecem no espaço e desaparecem. Mas o principal problema é que eles existem apenas na teoria e na ficção científica. Nunca foram notados no nosso universo pelos cientistas.